Oi, gente. Hoje o nosso papo é sobre matemática e gestão. Vamos falar hoje sobre controle e gestão. Por que matemática? A gente vai falar um pouquinho sobre derivada e integral, mas não se assuste não. Vamos começar aqui com um exemplo prático, né? Vamos pegar aqui um carro, a pessoa está dirigindo, então vou botar aqui um volante, né? A pessoa tem aqui o volante, ela tem os pedais, ela tem aqui o espelho retrovisor, um espelhinho retrovisor aqui, tem um carrinho, espelho retrovisor, ela tem, agora esse aqui é o carro, né? O que ela vai ter? Ela vai ter o seu olho, o olho dela é o sensor dela, né? Sensor. Ela vai ter o cérebro dela, que vai processar a informação, e vai ter as mãos e os pés que vão agir, né? Então, as mãos aqui e os pés, que a gente chama de atuadores. Então, o controle é feito por sensores, processadores e atuadores. O processador é o cérebro. E quais são os termos, quais são as parcelas que ela precisa avaliar, por exemplo, quando ela vai fazer uma ultrapassagem? Então, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai analisar o passado. Ela vai analisar o passado, a memória dela. Bom, esse carro aqui eu já fiz outras ultrapassagens, a estrada que eu já andei até agora está em boas condições, eu tenho experiência com ultrapassagem, isso tudo está na mente dela e forma o passado, o já aprendido. A gente chama isso de integral. Na matemática, a integral fala exatamente isso, uma visão do acumulado de uma determinada função, de uma determinada curva. O que ela vai fazer depende também do agora. Não depende só do passado, depende daquele carro, do que está acontecendo agora, a sensação e percepção dela do que está acontecendo agora. Então depende do agora, é o que a gente chama de visão proporcional. Depende também da visão dela de futuro. O conhecimento que ela tem do futuro. Por exemplo, ela pode ter aqui um GPS que está mostrando aqui a estrada que vai ter uma curva lá no futuro. A curva não chegou ainda, mas a curva é futuro para ela, e ela leva em consideração essa informação do futuro, que é a derivada. A derivada nada mais é do que uma medida de futuro. Então é o chamado componente derivativo. Ela vai compor essas percepções, uma percepção do passado, uma percepção do presente e uma percepção do futuro, e ela, com base nisso, vai tomar uma decisão de controle ou uma ação de controle. A gente pode ter outros exemplos. Eu pensei aqui, de repente, uma pessoa medindo a própria pressão, né?
tem aqui, a pessoa está medindo aqui a pressão, tem aqui um aparelho aqui de pressão. E a pessoa está medindo lá a pressão, aí tem o medidor, vai dar a pressão aqui 12/8. É a mesma coisa. Como é que ela vai interpretar aquela pressão? Aquela pressão que está dando no aparelho é a pressão do agora. A pressão do agora. A pressão aqui é do agora. Mas como que ela vai interpretar? Se a pressão está boa, se a pressão não está boa? Depende de uma série de coisas. Depende de como é que ela vai, que ação ela vai precisar tomar. Depende de uma série de coisas. Por exemplo, depende do passado. Depende do ontem. A pressão ontem como é que estava? Estava boa? Estava ruim? Isso aqui é considerado uma pressão boa para essa pessoa? Ou não? Qual é o meu histórico? E também vai precisar ver, olha, essa pressão daqui tá boa, mas para eu nadar quilômetros não estaria legal, ou para eu passar por uma situação de estresse que eu vou passar agora, então ela tem que ter uma visão também do amanhã. Só com a composição dessas três visões, do passado, do presente e do futuro, ela transforma uma informação ou uma série de informações em uma ação. Então tudo isso daqui tem por finalidade gerar uma ação de controle. Tanto o carro quanto a pressão ou qualquer outro exemplo que a gente possa dar aí nessa ideia, né? Então, a minha ação de controle, ela é uma composição, né? Ela é proporcional, eu vou colocar aqui proporcional à integral, que é o passado. Ela é uma ação proporcional ao presente, a parte proporcional mesmo, e ela é proporcional à derivada, que é o derivativo, é o futuro. Então essa é a fórmula, né, matemática de um chamado controlador PID, controlador PID, proporcional, integral e derivativo. Na verdade, é alguma peça, por algum princípio físico, que toma uma ação proporcional ao passado, proporcional ao presente e proporcional ao futuro, né? Então, cada uma dessas componentes aqui, se a gente pegar aqui a integral, ela diz respeito aos registros, diz respeito às incidências, onde ele vai buscar. O proporcional, onde ele vai buscar? Vai buscar no hoje, na situação atual, na situação. É situacional. Eu quero ter uma reação só proporcional. Então eu esqueço o meu passado, esqueço o meu futuro, eu só vou ter uma reação proporcional àquela que eu estou recebendo. Ou eu posso ter uma reação mais vinculada ao histórico ou mais vinculada à minha percepção de futuro. Como é que eu vou pesar isso daqui? É um outro assunto. O derivativo seria então uma visão de tendência, uma visão de clima, uma visão das falas das pessoas, né, sobre o que elas estão planejando,
e aqui dos próprios planos. Isso é uma visão derivativa. Eu tenho então o meu passado, que é o integral. Eu tenho o meu futuro, que é o derivativo. E eu tenho o meu presente, que é o meu proporcional. Cada uma delas podendo pesar de forma diferente na soma da minha ação de controle, né? A próxima pergunta que a gente faz é exatamente essa: qual é o peso? Qual é o peso? Que é o peso integral, o peso proporcional e o peso derivativo. Qual é o peso? Que peso eu quero dar para as minhas decisões de gestão, por exemplo? Eu posso ser um gestor que eu dou mais peso, por exemplo, ao longo prazo. Por isso eu tenho muita visão no histórico de uma situação. Aquele que que vai tomar suas decisões muito baseada no histórico e menos baseada na minha situação efetiva do momento, né? Que é a situação do momento, que é ação e reação bem momentânea. Se alguém empurra, a pessoa empurra de volta. Isso aqui é o proporcional. A pessoa só age de acordo com, só reage de acordo com a ação momentânea. Então, aqui é o peso que eu dou, não mais ao longo prazo, né, mas ao exemplo do imediato. Eu preciso ter uma reação proporcional à ação? Preciso. Preciso considerar o histórico longo prazo? Preciso. Preciso também considerar o planejamento futuro? Preciso. Preciso considerar as minhas apostas como gestor? Preciso. Preciso considerar a informação que eu tenho do futuro? Preciso. Isso aqui é futuro. Esse aqui é longo prazo, esse aqui é imediato. Então eu tenho o chamado gestor integral, que é o gestor que toma suas decisões ou suas ações de controle baseado no histórico. Ele impassível, ele é mais lento, entretanto ele é mais robusto e mais coerente nas suas decisões, uma em relação à outra, que não toma decisões que variam muito uma da outra. Eu tenho um gestor proporcional ou mais proporcional, que é aquele que usa a ação e reação. Ele vai ter uma reação sempre proporcional à ação e ele dá menos valor ao histórico ou à visão de futuro, ele dá mais valor à situação, ele dá mais valor ao imediato, ao hoje. Eu tenho o gestor derivativo, que ele vai tentar sempre olhar para o futuro. Ele precisa agir hoje para evitar ou para aumentar as chances de um futuro que ele acha que é um futuro melhor. E qual é o bom gestor? Né? O bom gestor, ele vai buscar um equilíbrio entre essas ações, né? Isso dentro da teoria matemática, isso aqui chama-se sintonia do controlador. Um bom gestor é um gestor que tem na sua metodologia de decisão uma ação de controle sintonizada ou um equilíbrio entre os pesos integral, proporcional e derivativo, ou seja, passado, presente e visão de futuro. Até a próxima, pessoal.